Olá, eu sou o professor Eustáquio e trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal, tá bom? Hoje estou aqui porque nós vamos falar de um assunto extremamente interessante que tem tudo a ver com os dias atuais. Nós vamos falar sobre a revolta da vacina. Foi uma revolta que aconteceu lá no início do século passado e que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil, tá bom? Quem vai estar com vocês é o professor Rodrigo Piubelli, professor de História da Secretaria de Educação. Um abraço e aproveite. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Então vamos aí retomando, né? Escola em casa. Pensar a história do Brasil, né, na sua primeira república, é poder a gente estar analisando exatamente todas essas contradições, né, e entendendo exatamente todos esses desafios. E aí um ponto interessante para a gente analisar e bacana, e uma revolta assim, que durante bastante tempo, né, se construiu uma forma de interpretá-la, e que a gente pode dizer nos últimos anos ela tem sido construída uma nova ideia sobre esse acontecimento, que é a revolta da vacina, né? Então a revolta da vacina que ocorreu, né, no início do século XX, em 1904, no Rio de Janeiro, e ela tem coisas interessantes para a gente estar pensando, né? E é interessante falar também da revolta da vacina, né, entender a revolta da vacina, porque ela também dialoga, né, acerca do que foi essa revolta com questões desenhadas na atualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, da atualidade da pandemia do coronavírus, quando a gente fala a respeito da importância das políticas públicas, né? Quando a gente pensa o papel que tem o Estado como articulador de políticas públicas para estar solucionando esses grandes problemas, né? Quando a gente pensa a questão de ordem sanitária, né? A responsabilidade que tem o Estado, né? A responsabilidade, seja ele de estar não sendo apenas o responsável por entendermos, né, que cabe ao Estado zelar pela vida de todos, mas também sendo o Estado como grande articulador de iniciativas e de promotor de políticas, né, para o bem-estar da sua população. Pensar a revolta da vacina é a gente perceber um dado importante, né, que primeiro é nós falarmos sobre a República no Brasil, né, e falarmos de que país era esse, né, no início do século XX. Então, falar da revolta da vacina é falar de uma revolta que acontece no Rio de Janeiro, uma cidade que tinha e tem a sua importância, e que naquele momento nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, né? Então falar do Rio de Janeiro como sendo a capital, né? E aí claro, né, é legal a gente também tentar depois fazermos alguns paralelos entre pensar hoje Brasília, né, o Distrito Federal, né, e em especial Brasília, a sede do governo federal, né, também os impactos acerca disso. Dentro desse aspecto é interessante então a gente poder perceber o que Rio de Janeiro era esse no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, Rio de Janeiro era a capital política do Brasil. Rio de Janeiro já era uma cidade, né, grande, se nós pensarmos, né, há uma concentração significativa da população na cidade do Rio de Janeiro, e uma cidade que enfrentava graves problemas de ordem, que a gente pode dizer de ordem tanto econômica, de ordem social e de saúde pública. Então, veja, o Rio de Janeiro era uma cidade que na época, no início do século XX, congregava um número razoável de uma população desempregada. No Rio de Janeiro você também tem um contingente, veja, de população pobre. O Rio de Janeiro, como as demais cidades brasileiras, também estava caracterizada por desigualdade social, né? E uma cidade por não ter nenhum tipo de saneamento básico, né? Nós estamos falando o quê? De uma cidade onde, né, a coleta de lixo não era uma coisa organizada, você também não tinha, né, rede de esgoto, né, água potável para todo mundo. Né? Então você tem graves problemas relacionados, por exemplo, o problema da febre amarela, você tem o problema da cólera, né? E você tem a questão também da varíola. Né? E o Rio de Janeiro, veja, volto a dizer, ele não é apenas uma cidade grande do Brasil, é capital do país. Então o Rio de Janeiro também do que decide, né, e a visibilidade da cidade no plano nacional e internacional. Dentro dessa questão da importância da cidade por ser a capital, nós vamos ter na época o presidente Rodrigues Alves, tá certo? Preocupado também, havia uma grande vontade dos governos republicanos, né, ao longo, né, da sua trajetória, desde a sua proclamação, há um anseio da República, né, dos republicanos em construir uma ideia, né, de tentar mostrar que a experiência republicana significaria a demonstração do Brasil civilizado, né, do Brasil, na verdade, que se tornava civilizado, para fazer comparação ao que os republicanos defendiam, né, associar a monarquia o que seria de algo arcaico e ultrapassado, e a república aquilo de mais avançado, de mais moderno, e associar a república ao progresso.
Mas como é que você vai fazer isso, né, exaltar essa dimensão, se o Rio de Janeiro ele era exatamente o retrato de uma cidade onde você tinha construções antigas, uma cidade onde o número de cortiços era muito grande, de uma cidade onde a desigualdade social era evidente, e de uma cidade onde era preciso, né, e isso estava claro no discurso republicano, na figura do Rodrigues Alves, a necessidade de você ter o quê? De você ter uma reforma urbana, né, uma reforma na arquitetura da cidade e ao mesmo tempo também uma reforma sanitária. E isso vai ser implementado. Então a gente vai ter, né, o próprio Rodrigues Alves escolhe, né, um personagem importante, vai ser o prefeito do Rio de Janeiro, vai indicar o Pereira Passos, que tinha uma experiência de reformas urbanas, né, de experiência que havia ocorrido na França, em Paris, a experiência também de iniciativas de ordem sanitária. E ele vai ser exatamente esse personagem. E claro, contando com outros especialistas, né? A figura, por exemplo, do próprio Oswaldo Cruz. Então, falar, na verdade, da revolta da vacina, a gente está percebendo que Brasil é esse que está se estruturando. Então você tem um interesse político muito claro do governo republicano em tornar o Rio de Janeiro um cartão postal, né, do Brasil. Então era preciso mostrar o Rio de Janeiro como uma cidade moderna, do ponto de vista da sua arquitetura naquele período, né? Uma cidade, na verdade, que poderia ser semelhante ao que eram os grandes centros europeus. E para isso também era preciso você promover iniciativas quando a gente está associado à ideia mesmo de saúde pública, né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro também, por ter seu porto, é um local de intensa atividade comercial, né? Então a proliferação de doenças que já existiam no Rio de Janeiro também era uma grande preocupação. Então era preciso então fazer essa grande reforma. Então a reforma urbana ela começa, uma das grandes características da reforma urbana, que é remodelar a cidade do Rio de Janeiro, vai levar também o que? A destruição, né, de boa parte das construções antigas, e essas construções antigas aonde você tinha o que? Os cortiços. Então a destruição dos cortiços vai provocar também com que boa parte da população ficasse o que? Desabrigada. Então, você vai ter um grande contingente da população que vai perder suas moradias, essa população já bastante pobre. Então isso vai provocar também uma grande insatisfação. Então é interessante a gente perceber e pensar a revolta da vacina dentro desse contexto aonde a população urbana e a população mais pobre, né, ela já olha com uma certa desconfiança as políticas implementadas pelo governo republicano. Né? Então, se aquele sonho da República como progresso defendido, né, logo após sua proclamação em 1889, em 1904 a realidade já era diferente. Né? Então, o pensamento republicano, esse ideal do governo republicano de mostrar a República como grande progresso e desenvolvimento, isso eles não percebiam, né? Não, tanto nas condições sociais quanto nas condições econômicas. E o que se percebia de modo mais claro era um governo que sempre demonstrava uma ação bastante autoritária para com a população. Então, a demolição dos cortiços, ele é esse dado. Né? Então, a demolição dos cortiços, a reforma arquitetônica vai gerar muita insatisfação e muita desconfiança. E na segunda etapa desse projeto de iniciativa modernizadora, né, assumida pelo governo republicano, você vai ter o que? A campanha de vacinação obrigatória, que vai gerar e grandes e muitas insatisfações. Primeiro, que você já tem uma crítica em relação ao governo, né? A campanha de vacinação obrigatória acaba sendo aprovada pelo Poder Legislativo na época, né? Com vários questionamentos, né? Haviam também setores médicos que questionavam a respeito da eficácia da vacinação, né? E os próprios setores médios urbanos também tinham lá suas dúvidas. Então, quando a gente pensa a revolta da vacina, ela não foi exclusiva, né, de uma reação dos setores populares. Sem dúvida, a participação maior é dos setores populares, mas não há só a participação dos setores populares. Então, veja, a desconfiança em relação ao governo, o descrédito político e a postura autoritária é o que vai acabar levando, né, a esse cenário de insatisfação. O que nós vamos ter, então? Né? Essa dimensão obrigatória, veja, você não teve por parte do governo uma preocupação também de produzir um convencimento da população sobre a importância da vacinação. Então há uma grande desconfiança e o caráter é bastante impositivo. Né? Você vai ter os agentes de saúde, né, utilizando também do apoio de quê? Das forças policiais para fazerem a vacinação. A vacinação no período, veja só, ela vai acontecer, né? Os agentes de saúde vão às casas vacinar as pessoas, né? Essa vacinação, né, vai fazer com que, por exemplo, a gente está falando de um Brasil de 1904 também, acerca dos valores daquela época. Né? Então a vacinação lá acontecia contra a varíola na coxa. Então você vai ter que, principalmente as mulheres, vão ter que levantar os vestidos para serem vacinadas. Veja, é a figura de um estranho, alguém que ocupa o espaço privado da casa,
sem a autorização, né? Então é interessante a gente perceber que a revolta da vacina, ela não é, a insatisfação da população não é necessariamente ligada a imaginar que a população fosse ignorante ou estúpida, né? Que não queria ser vacinada, assim, né? Alguns chegam a dizer como se o próprio Estado tivesse querendo salvar a vida das pessoas e as pessoas recusando isso quando não queriam ser vacinadas. É mais do que essa questão, né? O que a gente observa é o que? Nós não tínhamos o convencimento e nenhum tipo de orientação feita anterior pelo próprio Estado, pelo próprio governo, né? O caráter ele é impositivo, então você tem uma ação que é autoritária, e veja que o gesto autoritário não está só na vacinação, as medidas impositivas, né? Elas já estavam se desenhando antes, né? Então a experiência da reforma urbana que destruiu os cortiços também colocava em xeque a confiança que as pessoas deveriam ter por parte do Estado, e o fato de você ter a vacinação se desenhando dentro do espaço privado, né? E de modo geral desafiando a vontade das pessoas, acaba virando o quê? Né? Esse elemento de transbordamento da insatisfação. Então a vacinação obrigatória, ela é essa experiência, né? Ela é esse dado, assim, é como se tivesse chegado ao limite para essa população, mesmo sendo ela pobre, né, esse caráter autoritário do governo. E você vai ter, na verdade, um campo de guerra no Rio de Janeiro, né, do dia 10 ao dia 16 de novembro, né, alguns falam do dia 11 ao dia 15, né, alguns falam do dia 11 ao dia 16 de 1904, você vai ter o quê? Um palco de guerra na cidade do Rio de Janeiro, né, a população vai utilizar, né, restos de construção, parte da pavimentação, fazer barricadas, enfrentar as forças policiais, né? Enfrentar a chamada força pública, né? Você tem uma verdadeira pancadaria, né? É um confronto mesmo. E veja que situação interessante, né? A revolta estoura exatamente no período que a gente tem também o quê? Né? Que tem a data da proclamação da República, que foi exatamente em 15 de novembro. Então é exatamente nesse período que também no Rio de Janeiro você tem todo esse confronto se desenhando, né? Ela tem um grande impacto, porque nós vamos ter, por exemplo, nesse momento, né? Nós tivemos aproximadamente em torno de 50 pessoas foram mortas, né? Nesse choque com as forças policiais. Nós vamos ter mais de 100 pessoas sendo presas, né? Pessoas que chegaram a ser enviadas, veja o tamanho do impacto. Você tem pessoas que foram presas e que foram enviadas a cumprir pena no Acre, né? Que era considerada a região mais distante também. Então veja o impacto que teve essa revolta, né, no cenário político do Brasil naquele momento, né? O que mostra para nós a revolta da vacina? Assim, primeiro, ela traz um componente importante, que é a importância do Estado em pensar as políticas públicas, de estabelecer uma relação de confiança e parceria com a população. A importância do convencimento. Então veja assim, a importância de você ter informações verdadeiras e transparentes para que você consiga mobilizar a população para as políticas públicas, né? Então quando você tem políticas públicas que têm como característica um tratamento dos indivíduos como se fossem um nada, né? Não sendo vistos como sujeitos, e aí o caráter impositivo e ponto final, não deu certo. Então veja que o Estado tem sim que pensar políticas públicas, né? Mas ele tem que entender o indivíduo, né, como um cidadão, como um sujeito, que portanto cabe ele estar convencendo, levando a informação, trazendo a importância dessa política pública. E até interessante, eu vejo que a gente pode dizer assim, que essa experiência da revolta da vacina, quando a gente começa a pensar a vacinação, que ela continua sendo, né, a gente tem a vacinação obrigatória, hoje desenhada como uma política clara do Estado, uma política pública de saúde, mas veja, há todo o interesse de convencer a população, falar da importância, da necessidade da vacinação, né, como um mecanismo, na verdade, de controlar as doenças, controlar, né, possíveis epidemias, né? Então a vacinação ela é uma conquista e, sem dúvida, não de forma arbitrária e autoritária, mas ela levando em consideração toda a informação e todo o convencimento. Qual outro dado importante a gente pensar também sobre a revolta da vacina, né? Ela traz desafios interessantes para a atualidade, né? Desafios importantes quando a gente pensa, né, as cidades. Veja, o Rio de Janeiro no início do século era uma cidade que tinha grandes problemas ligados, né, de infraestrutura, e veja, discutir o Rio de Janeiro hoje é perceber a cidade que teve alguns avanços e que alguns problemas ainda continuam, né? Por exemplo, comparar o Rio de Janeiro com uma capital, né, do Brasil naquela época e trazer o debate sobre Brasília hoje, né? Quando nós estamos falando da capital do Brasil, né? Talvez a gente vai conseguir
identificar alguma semelhança dos problemas enfrentados no passado e enfrentados ainda hoje. Veja, o Rio de Janeiro é uma cidade que segregava no passado. Se a gente olha o Distrito Federal hoje, nós temos uma cidade ainda que segrega muito. Né? Nós temos uma cidade também marcada por intensa desigualdade. Né? E a importância que nós temos, se nós vamos viver, né, e pensar uma organização em cidade, a gente pensar por parte do Estado, da sociedade, a valorização de políticas públicas. Veja, os problemas enfrentados na atualidade estão mostrando o quê? Que não são problemas de ordem individual, são problemas de ordem coletiva. Né? E que, portanto, são problemas de ordem coletiva, as iniciativas não partirão de saídas que são privadas e particulares. Né? Elas vão partir por iniciativas que são coletivas. E a importância que tem o Estado, né, e os governos locais em pensar essas ações, pensar essas políticas. Né? E sem dúvida, veja, quando nós discutimos a própria ideia da vacinação e trazemos para a atualidade, a importância que ela tem, né? E tão forte essa importância quando a gente fala da campanha de vacinação que começa desde criança, né? Logo após o nascimento, depois de algumas semanas de vida, você tem toda uma orientação da vacinação, e a importância da vacinação como mecanismo que para conter as epidemias. Você não resolve um problema individual só de quem é vacinado. Veja, vacinar uma pessoa é você garantir a imunidade para um contingente populacional, um número muito maior, né? Então, sem dúvida, falar, veja, da revolta da vacina, ela serve para nós como uma experiência para pensar as políticas públicas, né? Pensar em que contexto, a importância delas para toda a sociedade. A revolta da vacina serve para nós entendermos também a importância do convencimento que tem que haver, a importância da informação, né? A importância, veja, da ciência como mecanismo também, né, que venha a trazer esses dados para a população, de ver o indivíduo como cidadão, como sujeito, né, e não imaginar a população como se fosse aquele que tem que ser vacinado e ponto final. Né? E mostrar da importância de construir uma experiência democrática. Né? Veja, a revolta da vacina ela é a demonstração desse contingente da população que se viu desrespeitado pelo Estado e que vai enfrentar o Estado. Né? Então é um ponto interessante para a gente perceber que a revolta da vacina ela também tem a ver com uma história da cidadania no Brasil. Né? Essa população que quer ser vista como sujeito. Ela não é um objeto na mão do Estado, ela quer se colocar como sujeito. E a revolta da vacina ela é essa demonstração, ela é para nós um grande aprendizado. Tivemos avanços desde aquela época, mas continuamos ainda tendo grandes problemas a serem solucionados, né? Que envolvem grandes cidades, não só como Rio de Janeiro no passado, como Brasília hoje, como a gente pode pensar o Distrito Federal como um todo, e outras grandes cidades no Brasil, tá certo? Está aí uma reflexão interessante sobre a revolta da vacina e os elementos que ela dialoga com o nosso presente. Um abraço para vocês. Fala galera, beleza? Aqui é o Marcelo Ferbar. E você já parou para pensar por que milhões de estudantes têm dificuldade em aprender matemática? Bom, a matemática é uma matéria que possui pré-requisitos, ou seja, para você aprender a multiplicar, você precisa saber somar. Para você saber somar, você precisa saber contar. Então, ou seja, você precisa ter uma boa base para poder avançar nos estudos. E qual que é um dos primeiros passos, qual é a base da matemática? É a tabuada, exatamente. Então continua assistindo esse vídeo que eu vou te passar 5 passos para você memorizar a tabuada de uma forma simples, rápida e até divertida. O que eu observo na minha experiência como professor de matemática básica é que a tabuada de adição e de subtração os estudantes aprendem numa boa. Mas quando chega na parte de tabuada de multiplicação e divisão, aí o bicho pega. Como a tabuada de divisão é o inverso da tabuada de multiplicação, eu vou passar 5 dicas sobre a tabuada de multiplicação. Porque aí você dominando a tabuada de multiplicação, você consegue dominar também a tabuada de divisão, já que é só você pensar ao contrário. Então vamos lá. Primeiro passo. Aceite as 3 regras básicas. Então, nada de ficar filosofando muito. Ah, mas por que isso? Né? Por de onde surgiu? Simplesmente aceite como verdade. Eu sei que é importante a gente questionar, mas nesse caso, simplesmente aceite como verdade que você vai ter maior facilidade. Então vamos lá. A primeira regra é: todo número multiplicado por zero sempre vai dar zero. Exatamente. Então você tem lá 5 vezes 0 vai dar 0. 10.000 vezes 0 vai dar 0.
Segunda regra, todo número multiplicado por 1 sempre vai dar ele mesmo. Então, se você pegar 7 vezes 1, vai dar 7. 15 vezes 1 vai dar 15. Muito bem. E a última, que ela é bem importante, é a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Se você pegar um número e multiplicar, por exemplo, 2 vezes 5, vai ser igual a 5 vezes 2. Então não importa a ordem que estiver. Se os dois fatores são o mesmo, só mudou a ordem, o resultado vai ser o mesmo. Só nessa você já vai matar a metade da tabuada. Segundo passo, domine as tabuadas de 2, de 5 e de 10. Na tabuada de 2, basta você ver que o resultado são números pares. Então você vai ter lá 2, 4, 6, 8, 10, números pares aumentando de 2 em 2. Na tabuada de 5, você vai ter lá o resultado final ali, sempre vai ser terminado em 5 ou 0. Então vai lá, 5, 10, 15, 20, sempre aumentando de 5 em 5 e terminado em 0 ou 5. Muito bem. É a tabuada de 10. A tabuada de 10 é a mais fácil de todas. É só você pegar a parcela que está sendo multiplicado e acrescentar 0 no final. Então, por exemplo, se for 10 vezes 1, você vai pegar 1, acrescentar o 0 no final, vai dar 10. 10 vezes 2, pega o 2, acrescenta o 0, vai dar 20. Então, você já tem aí 3 tabuadas já garantidas. Terceiro passo, entenda que a multiplicação é a soma de um mesmo fator várias vezes. Então, se você tem 3 vezes 8, é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 8, 3 vezes, não é isso? Então, se der um branco você na tabuada de multiplicação, você vai recorrer ao conhecimento que você já tem, que é a tabuada de adição. Então, se você não sabe quanto que é 3 vezes 8, você vai somar 8 mais 8, 16, mais 8, 24. E aí você chega na solução. Então, você pode fazer isso tanto para menos como para mais. Então, isso me faz lembrar de uma situação que eu vivi quando criança. Quando a professora ela sempre tomava a tabuada da gente, né? E aí, um certo dia, a tia Maricota foi me perguntar: Ô Marcelo, quanto é que é 9 vezes 8? Aí deu 9 vezes 8, sempre tive muita dificuldade de memorizar, tanto 9 vezes 8 como 8 vezes 7, não sei porquê. E aí o que aconteceu? Eu sabia quanto que era 9 vezes 9, porque 9 vezes 9 ficou marcado para mim. Porque sempre que a gente tava brincando ali, perguntando um pro outro, pros colegas, quando alguém perguntava quanto é que é 9 vezes 9, aí o outro respondia 81. Aí ele vinha e ele retrucava: no tempo dos burros você era 1. Ou você vê, né? Naquele tempo tinha bullying adoidada, a gente sofria, a gente dava bullying e não tinha nada, entendeu? Hoje em dia já, as pessoas já levam isso mais a sério. Então, ó, é importante você pensar nisso, hein? Não pratique bullying. Ó, até hoje eu tô sequelado com isso. Tá, enfim. Então, nós temos lá 9 vezes 8. Eu sabia quanto é que era 9 vezes 9, que dava 81. Então, mentalmente eu pensei, se 9 vezes 9 dá 81, e 9 vezes 8 é 1 a menos, né? É um 9 a menos do 9 vezes 9, então vou pegar o 81 e vou tirar 9 unidades. Então, 81 menos 9, vai dar 72. Aí eu conseguia chegar na solução a partir de um conhecimento que eu tinha, que era o 9 vezes 9. E eu não sabia quanto é que era 9 vezes 8. Então eu usava aquele recurso para conseguir saber a outra operação. Tá acabando, hein? Vamos agora para o quarto passo. Copie a tabuada num caderno para consulta. Essa parte, embora muitos deixem ela de lado, ela é bem importante. Pesquisas feitas por neurocientistas apontam que a escrita à mão ajuda melhor a fixar os dados e a reduzir o risco de dislexia. Eu vejo isso como uma coisa bem clara, não tem mistério. Inclusive, nas minhas primeiras aulas com alunos do ensino fundamental, a primeira atividade que eu passo é copiar a tabuada no caderno, deixar ela para consulta. Logo na primeira folha do caderno de matemática, já copia toda a tabuada para consultar quando surgir dúvida. Então não vai precisar de lápis com tabuada, aquele caderninho de tabuada, não é isso? Consulta lá com a sua própria letra. E qual a explicação disso? Bom, primeiro, quando você vai copiar a tabuada, você primeiro vai utilizar a visão, não é isso? E aí você vai ter que
mandar a mensagem para o cérebro vai ter que mandar uma mensagem para a sua mão, não é isso? Para fazer o desenho lá do que é para ser escrito. Ou seja, quanto mais sentidos você utilizar, melhor vai ser a retenção do conteúdo. Isso para todas as áreas, não só para matemática. Então, quanto mais sentidos você utilizar, melhor vai ser a sua absorção do conteúdo. Então, nesse caso, você vai utilizar a visão, que você vai olhar a tabuada, não é isso? Depois você manda a mensagem lá para o cérebro para ele mandar uma mensagem para sua mão. Então, você vai utilizar o tato, não é isso? Para escrever. E, se possível, quando você estiver escrevendo, leia em voz alta. 2 vezes 5, 10. Porque aí você vai estar falando e ao mesmo tempo ouvindo. Então, você vai estar estimulando quase todos os sentidos. E isso vai ajudar bastante para você reter muito mais rápido, né, e muito mais fácil esse conteúdo. E para facilitar a sua vida, eu deixei na descrição desse vídeo o link para você acessar a tabuada do Alien. Lá você vai ter a opção de baixar todas as tabuadas que você quiser. Tabuada de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Então você tem um arquivo PDF da tabuada completa e tem a opção também da tabuada para completar. Se você quiser imprimir e depois preenchê-la, não é isso? Então, mas o recomendado é que você acesse lá o PDF da tabuada completa e copie ela toda no caderno, ok? Então, ao final desse vídeo, clica lá, acessa lá, porque você vai ter as tabuadas para copiar. Então você vai copiar e aí depois vai chegar o 5º passo para você fazer, ok? Então agora vamos lá. Chegamos agora ao 5º e último passo. Pratique a tabuada com jogos. Exatamente. Você vai aprender e vai memorizar a tabuada se divertindo com os mais variados jogos de tabuada. Ao invés de você ficar só resolvendo, calculando, você pratica com jogos. Então, como é que funciona? Você vai lá, vai jogar, né? E aí, se der um branco, você não conseguiu, consulta a tabuada, o seu caderno que você fez a anotação, você vai ver lá com a sua própria letra, você vai olhar assim, essa letra é minha, vai se familiarizar, né? E vai, opa, então eu sei disso, né? Inconscientemente você vai pensar, eu sei disso, já que fui eu que escrevi. E aí, então não tem problema se você não souber um resultado, consulta a tabuada e aí coloca o resultado. Com o tempo e a prática, você vai memorizar, certo? E com jogos fica muito mais estimulante isso, né? Já que você não vai enjoar tão rápido, né? Já que vai ter o lado interativo, beleza? Então, no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar lá já o link lá para a tabuada do Alien. Além disso, tem a tabuada do Alien, que ela é muito bacana. Meus alunos, sempre que eu levava eles para o laboratório de informática, eles sempre eram um dos jogos que eles mais gostavam. Tem a tabuada do Alien e também tem outros jogos. Então, você vai acessar, se enjoa de um, vai para outro, entendeu? O lance é você ter o maior contato possível de tabuada, certo? E não se esqueça, aprender a tabuada é como aprender uma outra língua, como aprender, por exemplo, o inglês. Então, você tem que estar em contato constante, você tem que estar sempre praticando. Se você ficar muito tempo sem utilizar, você acaba esquecendo. Eu vou ficando por aqui, mas a gente pode continuar interagindo pelas redes sociais. Então, você pode me seguir no Instagram, como Marcelo Ferbati, Snapchat, Marcelo Ferbati, curta a fanpage Matemática Zup e inscreva-se no canal Matemática Zup. Assim você vai receber em primeira mão todas as novidades que a gente estiver postando. Então eu estou sempre passando dicas de matemática, dicas de tabuada, resolução de exercícios e assim diante. Beleza? Então nos encontramos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!